Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast, mais um episódio para vocês. Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e hoje nós temos um convidado super especial, Gustavo. Gustavo é R2 de cirurgia cardiovascular e tem muita coisa para conversar com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo, se apresente aí para nós. Boa tarde, Martina. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que me chamaram para participar do Resident Cast. Meu nome é Gustavo, eu sou médico residente do segundo ano do PROCAP, o Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, né? Que é um dos hospitais do complexo de hospitalar da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Sim. Eu sou formado pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, lá em Petrolina. Não sou natural de Recife, mas eu me considero recifense, porque estou aqui já... Já fez um tour pelo Brasil, não foi, Gustavo? Conte aí. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, e fui para São Paulo quando eu tinha quase 2 anos de idade, e vim para cá com quase 4 anos, então eu me considero mais recifense mesmo. É bairrista? Tem que ser, né? Tem que ser. Não tem como recifense não ser bairrista. Gustavo, aí você veio pra cá, pra Recife. Como é que você foi parar lá em Petrolina? Conta aí pra gente essa parte. Bom, eu no meu ano de fazer vestibular foi o ano que a Federal começou 100% o Enem. Aquele ano bem da transição, né? Pegou todo mundo de surpresa. Só tinha a UPE que tinha a segunda fase ainda. Eu fiz o Enem, tinha passado para lá, para Petrolina. Tinha uma conhecida que já fazia faculdade lá. E eu fiquei bem na dúvida se ia, se não ia. Minha mãe, eu sou filho único, né? Minha mãe ficou, não vá, meu filho. Cara, deve ter sido sofrimento pra ela também. E meu pai, não, é federal também, vá pra lá, comece aí, vai estudar. Eu vou. Eu tive bons conselhos, né? Pessoas que me recomendaram bem a universidade e não me arrependo. Foi uma excelente escolha. Que massa. E aí, terminando a faculdade, estava decidido que voltaria para Recife, independente da residência que fosse fazer? Não. Até ficava na dúvida. Fiquei bem tentado a ficar, depois que eu conheci, como todo mundo brinca, né? Quem bebe da água do Rio São Francisco é difícil sair de lá. Mas eu ainda, assim... cirurgia cardiovascular foi sempre minha escolha, sempre o que eu quis, sempre que eu amei, mas eu fiquei tentado pela cidade, pelas oportunidades de ficar. E lá não tem, no caso? Lá, assim, não tem residência, a cirurgia cardiovascular lá é bem escassa, 2 vezes, 3 vezes na semana, e não é toda semana que tem. Então, eu fiquei, poxa, não tem como fazer aqui, mas será que eu faço outra coisa? Faço cardio? Caramba, o amor pela cidade. Pela cidade, a cidade é surreal. Petrolina, quem conhece, realmente. É uma cidade muito boa, não parece ser tão interior como a gente pensa, né? Sim. Mas eu acabei que, não... A escolha a residência que eu quero não tem, mas eu também não queria ir para outro lugar. Fiz, não, vai ter que ser Recife só, porque eu não quero. Depois que você se acostuma com aquela vida mais calma, você ir para uma cidade muito agitada também é um choque grande. Fiz, não, Recife é um meio termo, não quero ir para São Paulo, não quero ir pro básico. Massa. Ô Gustavo, mas então assim, você disse que cardiovascular sempre foi sua primeira escolha. Você já entrou na faculdade querendo cirurgia cardiovascular? Já. Caramba, como foi que surgiu assim essa... Tem alguém na família, algum médico, alguma história pessoal que te levou a essa escolha? Não, eu não tenho... eu fui o primeiro médico da família, não tem ninguém. E cirurgia cardiovascular começou comigo quando eu estava antes do ensino médio. Eu já queria medicina desde pequeno. 12 anos de idade. Aí eu estava na 7ª série assistindo coisa na internet com meus pais e tudo, vendo coisa de medicina. Aí eu vi um vídeo de uma cirurgia cardíaca, achei interessante. Mas o que me chamou mais atenção foi ver uma reanimação intratorácica numa emergência. Não era um cirurgião cardíaco, mas era um emergencista, e ele abriu e começou a massagear. Isso você no internato? Isso eu estava antes de entrar vendo em vídeo médico, essas coisas, de filme e tudo mais, né? Era aqueles vídeos de OR, que é de emergência, né? Eu, caramba, essa cena assim me chocou. Aí eu fui mais atrás, e isso daqui eu lembro até hoje, né? Eu fui mais atrás de outros vídeos, outras cirurgias cardíacas, fiz, poxa, eu quero fazer isso, velho. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Meu Deus, tão novo e segurou essa decisão pra sempre. Isso é muito interessante. Eu nunca cambaleei para outra coisa sem ser cardio. Eu ainda pensei muito na cardioclínica para fazer hemodinâmica, talvez, que eu gosto de coisa mais de intervenção.
mas tinha que ser algo mexendo com o coração. Aí você foi pro mais difícil que tinha. Ô, Gustavo, então assim, entrou na faculdade de medicina, antes mesmo de pensar em ser médico, você já tinha esse pensamento que seria cirurgião cardiovascular. No caso, fazer uma residência médica nunca foi uma opção, sempre foi um caminho óbvio para você. Sempre foi um caminho óbvio. Depois de pensar em ser médico, alguns anos depois eu sabia que eu queria fazer isso. Eu não queria aquele feijão com arroz, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, a cada ano que passa, a quantidade de médicos aumenta, assim... assustadoramente. De uma forma muito rápida e muito grande, né? No começo a gente ainda vê que, poxa, tem como você se desenrolar dando plantão e tudo mais, mas até quando você quer ficar assim, né? Vai sustentar essa rotina, né? Até quando você vai querer só o plantão, você ficar meio que à mercê ali, né? Se acontecer alguma coisa, você não conseguir mais dar plantão, você não quer isso pro resto da sua vida, ficar nessa... A gente sabe que até a expectativa de vida de um médico plantonista, ela é menor. Eu fiz, não é isso que eu quero me direcionar, eu não quero fazer o que todo mundo faz também, sabe? Perfeito. Eu quero fazer algo diferente. Aí já encaixava no meu conceito de o que fazer. Massa. E aí, por ter esse pensamento de que já iria para residência, mudou algo na tua preparação durante a faculdade? Já focou nisso desde o começo? Participasse de ligas? Tinha alguma coisa durante a faculdade que tu já fazia de cardiovascular? Tinha, eu já participava de liga também. Eu fui monitor da disciplina de cardio, da disciplina de eletro, já focava um pouco, né? Eu não recomendo, porque às vezes você hiperfoca, né? Mas eu consegui, apesar disso, também conhecer e beber um pouco da água de outras residências, de outras especialidades. Mas eu participei de liga de cardio também, da parte de cardiovascular. Isso me abriu as portas também para acompanhar a cirurgia cardíaca durante a faculdade. Querendo ou não, lá em Petrolina, algumas semanas tinha, que são cirurgiões daqui que vão para lá operar. Aí eu acompanhava, via eles operando. A primeira cirurgia cardíaca em loco que eu vi foi lá. Foi uma CRM sem SEC, foi bem assim, foi bem marcante. Eu fiz, poxa, realmente, a cada vez que você vai olhando, é interessante você ter esse feedback com você, né? Você fala, pô, é isso mesmo que eu quero, eu tô gostando de ver isso. Será que eu me imagino fazer isso pro resto da minha vida? E eu me imaginava, caramba, é o que eu quero. É o que eu quero, Que massa. Gustavo, e quando foi que durante a faculdade tu iniciou a tua preparação para a residência? Porque é uma residência muito concorrida. É também uma residência de muitos anos, né? Eu acho que só cardiovascular e neurocirurgia são 5 anos, né? Então é uma residência longa. Tu pensava, depois da faculdade vou parar um tempo, porque tu já vinha emendando do ensino médio para a faculdade, fora de casa, e da faculdade o teu pensamento era emendar logo para uma residência tão longa, 11 anos aí direto de estudo, ou tu pensava em parar um pouquinho? Como é que tu tinha essa visão assim de futuro? Eu pensava em emendar. Corajoso. Muita gente ainda me falava, poxa, emenda, porque vai que tu começa a trabalhar e depois pega gosto, não quer fazer residência. Fiz, pô, é mesmo, acho que eu vou tentar emendar. Só que assim que eu me formei, depois eu fui chamado para ir pro exército. Eu não fui nem voluntário, como o pessoal brinca, eu fui voluntário, né? Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Aí eu passei um ano, e foi, querendo ou não, um ano sabático ali, né? Mas aí tua vaga ficou presa? Aí ficou presa. Você passou na residência, então, e foi pro exército? Isso, eu passei, fiquei no exército um ano, aí depois entrei na residência. Foi uma boa experiência? Porque eu sempre vejo que no começo ninguém quer. Aí depois que vai, todo mundo diz que foi bom. No começo todo mundo odeia, né? Mas realmente é uma experiência única. Eu vivenciei coisas que eu não teria como vivenciar fora daqui, realmente vale a pena. Eu vou carregar pro resto da minha vida aquele ano que eu tava num batalhão de infantaria, né? Que não era hospital de exército, nem nada do tipo, era no batalhão mesmo, e eu gostei bastante. Não foi de todo bom, mas foi uma experiência muito boa. Massa. E com a vaga de residência garantida, outros 500, né? Porque a tranquilidade fica muito maior. Com certeza. Como é que foi, então, tua preparação, já que o teu objetivo era passar para a residência assim que terminasse a faculdade? Você já tinha definido que queria fazer residência aqui em Recife. E aí, aqui no Recife, a gente tem quantas opções de cirurgia cardiovascular? Procap? No ano que eu fiz, tinha o Procap, o português e o IMIP. De certeza que eu lembro eram esses 3. Tu tinha alguma preferência específica? Quem eu conheci já me falava muito do Procap, sabe? Nossa. Já dizia que, assim,
inteiramente público é o único que a gente tem, né? Que é da UPE. Verdade. É uma referência norte e nordeste para cá. É uma referência. A gente opera criancinhas que vêm do norte, que a gente operou recentemente uma criança que era de uma tribo indígena que veio de... Caramba. Não sei se era Manaus, algo do tipo. Então acaba sendo uma referência. E já tinham me falado, olha, o Procap, ele talvez seja o que puxe mais. E você vai sair um pouco mais, assim, sofrido. Seja mais sofrido. Mas tem uma recompensa, né? O IMIP também é muito bom. Eu tenho pessoas que falam muito bem de lá, que tem... Os três são excelentes. Né? São 3 serviços muito bons, né? O português também, querendo ou não, tem a parte privada, a parte pública, mas é um serviço também muito bom. A gente aqui em Recife e no Brasil, em todos os estados, somos referência, né? Mas eu sempre pensei no Procap, porque quem eu acompanhava lá em Petrolina já me falava do Procap, falava de pessoas assim, pontuais, olha, no Procap você vai acompanhar tal pessoa, vai ser puxado, mas vai ser bom, são 3 vagas de residência e tal. São 3 vagas só. Caramba. Eu fiz caramba, acho que é o Procap mesmo. Então criou esse desejo pelo Procap, foi tua escolha restrita ou tu colocou outras opções? Porque você fez pela CSPE, no caso. Foi, aí eu botei Procap, depois aí eu botei os outros seguintes, porque aí se não era uma escolha restrita, né? Aí você pode entrar nos outros 2. Massa. Mas... o meu foco foi aqui e eu também só fiz prova para cá. Antes, quando eu era mais novo, pensava, todo mundo fala, não, faz prova para São Paulo, é referência, lá tem o Dante, tem o INCOR, aí eu, poxa mesmo, né? Só que conforme eu fui terminando a faculdade, entrou pandemia, aí já você terminou em que ano? Eu terminei em 2021.1, em maio. Aí já dá aquele, poxa, a pandemia dá uma balada, você... Não quero ir para São Paulo mais não, quero ficar aqui perto de casa, perto da família e tudo, vou fazer só para Recife mesmo. E acho que não fica atrás de jeito nenhum, porque assim, o Procap é um excelente serviço, né? Com certeza. E aí, como é que tu se preparou, já que estava com isso aí em mente, né? Vou para Recife, quero fazer no Procap, são 3 vagas, como foi tua preparação? Quando é que tu começou? Começou no internato, começou antes? Foi em 2019 eu comecei. No quinto ano, no caso. Isso, no 5º ano eu comecei fazendo cursinho. Aí eu fiz bem assim, começa em janeiro geralmente, né? Janeiro, fevereiro, aí quando foi março, se eu não me engano, começou a pandemia. Eita! Aí quando começou a pandemia, aí acabou com aquele foco, os primeiros meses foram bem complicados. A gente ficava esperando que fosse acabar, né? Passou 15 dias, vai acabar a pandemia, não acabava. Passa um mês, você, não, no próximo vai voltar. Acabar. E eu, querendo ou não, eu fiz, não, quando acabar, eu volto naquele pique. Aí quando passou, tipo assim, uns 3 meses que não dava, não. Agora, e matéria acumulando toda semana, né? Aí foi um período meio caótico. O que eu fiz pra me ajudar? Eu vou focar só em questão. Eu focava, tipo, em aula e questão. Aula e questão. Foi até o que eu fazia na época do cursinho para o vestibular. Eu assistia a aula, ia para a questão, e depois que eu fazia as questões que eu via que algum assunto estava mais defasado, estava com mais dificuldade, agora eu vou para dar uma lida maior nele. Eu separava assim, o que eu tenho mais dificuldade, né? Fazendo questões e os simulados. Porque através das questões eu sentia que eu conseguiria me nortear melhor para estudar. Massa. E aí isso foi no 5º ano, isso. Que ficou um tempo sem internato, no caso. Foi, eu fiquei acho que alguns meses sem internato. Sem internato. E aí focasse nesse método de assistir a aula e fazer questão. E quando chegou no 6º ano, o internato já tinha voltado, e aí fica sempre aquela coisa, né? Vou focar no internato, vou focar no estudo para residência. Você tinha um objetivo específico de entrar na residência naquele momento. Como é que foi tua preparação nesse 2º ano? No 5º ano já tinha voltado ao internato. Aí, nesse ano já estava meio que a transição, né? Mas o que me ajudou muito também, além das questões, foi porque eu me apegava muito à parte, assim, de estudo do internato também. Tentava casar, sabe? Óbvio que não dá. É muito difícil. Porque é muito pesado, mas você tentar estudar os 2 ao mesmo tempo não rola. Aí por isso que eu tentava fazer mais a parte de questão. Todo dia tentar fazer um pouquinho de questão do cursinho, porque tem uma apostila, tem 100 questões, não sei, 60, você tentar fazer, não, dessa semana eu vou fazer todas essas questões e eu vou tentar, um exemplo, eu tô com um paciente e tal na enfermaria, uma semana você não tem tanta rotatividade, né? Você vai ter alguns casos em específico, pronto, eu vou tentar pelo menos dar uma estudada básica, ver um resumo do
porque eu tô com esse paciente aqui para ver se eu consigo casar. Mas tu priorizava mais, então, o estudo para residência? Que eu acho que é uma estratégia boa para quem tem esse foco específico de querer ir para a residência direto. Exatamente. Agora, o meu foco da residência eram só questões, porque eu deixava para durante a semana também conseguir não ser aquela pessoa que está numa discussão do internato e não saber nada, e não conseguir agregar na discussão, sabe? Sim. Porque isso também, aos olhos dos staffs, que vão ser nossos futuros... as futuras pessoas que vão também nos indicar, dizer, não, fulano é bom, fulano é comprometido. Se você largar a mão do internato, você não vai ser bem quisto, né? Pelos seus staffs, pelos colegas futuros. Sim. Então, eu também queria dar um feedback bom para eles. Então, se eu estava com o paciente, eu tentava pelo menos saber bem do que eu estava conduzindo, tentar conduzir de uma forma boa, nem que você veja só uma coisinha, tipo, por que ele tá usando esse remédio? Pronto, só isso, para eu ter alguma coisa para falar e não passar... Uma chance de brilhar. Uma chance de brilhar, exatamente. Para não passar desapercebido, eu acho importante, realmente, assim, porque às vezes eu entendo, assim, algumas pessoas que realmente priorizam totalmente o estudo para residência, mas que isso não esteja em detrimento de um comprometimento no internato, sabe? E eu vi isso em alguns rodízios que passei, né? Pessoas que passaram na residência de primeiro, ótimo, parabéns, mas foram extremamente mal vistos durante o internato. E aí eu fico pensando, qual a vantagem exatamente, sabe? De você estar no meio de uma discussão, de um tema importante, em um rodízio importante, e você está com o celular fazendo questões do internato na hora da discussão. Exatamente. Tipo, qual a vantagem? Ok, você vai passar, parabéns, mas... vai ser mal visto durante todo o tempo, sabe? Você não vai conseguir voltar atrás e conquistar aquele momento. Então, assim, eu vejo realmente o internato como um lugar de você fazer o seu nome, sabe? Porque são as pessoas que vão lhe indicar futuramente. E eu fiz um bom internato, assim. Hoje eu tenho ainda relação com os meus staffs de vários rodízios que eu passei, sabe? De ter no Instagram, de conversar, de discutir um caso de uma emergência que eu passo. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Mas para quem tem um objetivo específico como você tinha de passar, realmente precisa fazer esse equilíbrio, e é aí que mora o desafio, né? E aí você vinha nessa estratégia que funcionou, de fazer bastante questão. Então, assistia a aula e fazia as questões. Quando foi chegando ali naquela reta final, chegando perto da prova, tua prova deve ter sido em setembro, outubro? Eu acho que foi por aí, outubro, novembro. Por aí, né? E aí, como é que foi chegando? 3 meses, assim, da prova. A prova com data, inscrição feita. Como é que tu mudou alguma coisa? Tu intensificou, diminuiu o ritmo? Como é que tu lidou com essa fase aí, final, pré-prova? Na verdade, eu não mudei, não intensifiquei, assim. Eu não fiquei... mantive o status quo, vamos dizer assim. Tá dando certo, vamos seguindo. Não adianta eu me estressar, me desesperar, porque... Um exemplo, se teve um dia que eu não foquei e já passou, não tem como eu chorar pelo leite derramado, não adianta eu voltar e me desesperar porque já foi. Então vamos tentar seguir uma cadência boa, não posso deixar a peteca cair, não vou deixar nenhum assunto passar mais, e vamos tentar continuar fazendo questões. Se eu tiver um tempinho livre, eu faço um pouco mais de questões, eu ia tentando fazer, e qualquer coisa faz um simulado, porque eu deixei alguns simulados passar batido. Eu fiz, esses simulados que eu passei, vou tentar fazer agora. Eu nem pegava outras apostilas, eu focava nos simulados. Nos simulados, vamos fazer isso aqui, vamos ver o que eu vou conseguir absorver e ver discussão de questão. As discussões. Por exemplo, porque se eu fosse parar para voltar para ler tudo de novo, não dá mais tempo. Então vamos só focar em questão e das questões às discussões. Porque todo curso, ele bota as discussões de questão para você saber por que eu errei. Sim. E qual é o tema desse assunto. Aí ele vai lá, discute, lia, isso para mim já era o suficiente. Massa. Focando nesses simulados. Quanto mais simulado, pegava prova antiga. Fazia as provas na íntegra? Fazia prova na íntegra antiga, isso daí ajudou. Simulando mesmo assim o real, ou tu fazia mais tranquilo? Porque tem gente que faz assim, 100% real, né? Num lugar desconfortável, com barulho, sem ar-condicionado.
Tu fazia tranquilo, não colocava tempo nem nada, não? Nada, eu só ia fazendo. Não, vamos fazendo agora. Até porque pronto. a SER não é uma prova que existe como o Enem, né? O tempo calculado. Geralmente é uma prova que dá tempo você fazer com alguma tranquilidade. Eu acho que dá tempo. Você não precisa ser apressado, não. Dá pra você ler com tranquilidade, respirar. Não precisa de nervosismo. Porque, querendo ou não, se você não passar nesse ano, você já é médico, né? O mundo Essa não vai... visão eu acho que faz total diferença. O mundo não vai acabar se você não passar. Sim. Porque, querendo ou não, quando a gente tá na época do vestibular, tem aquilo, poxa, não passei esse ano, vou voltar pro cursinho. E você continua não sendo nada. Você não é nada, ainda tá naquele limbo, né? Meu Deus. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí os amigos vão sair, você, Sim. poxa, eu tenho que estudar, mas também você não vai querer. Não, ali não, você não passou na residência. Eu acho que não tem pra que você desesperar, Sim. se comparar com outra pessoa. Não importa, você vai ser médico ainda, você não precisa também hiperfocar em trabalhar, porque Sim. eu acho que seu foco é fazer residência, você também tem que estudar. Mas você já é médico, se você precisar, poxa, eu tô apertado, eu pego plantão, trabalho no OBS, faz o que dá para fazer. Específica, pra você, né? Você vê o que dá para se adequar à sua rotina. Mas eu acho que esse desespero para passar na residência, acho que é melhor você focar em o que você quer, ter na sua cabeça, poxa, eu quero fazer tal residência. Você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Eu tenho. Então você tenha calma, tranquilidade, e uma hora você vai passar. Você passou na faculdade, que Sim, é muito mais difícil. Muito difícil. Agora você está concorrendo com médicos também, e com certeza tem pessoas que também estão na mesma situação que você, situações piores que você, e você uma hora vai conseguir. Cada um Sim. tem o seu tempo, né? Você é muito calmo. Isso certamente foi um ponto positivo na sua carreira, né? Porque, assim, essa angústia por essa aprovação, e às vezes não é só por uma questão pessoal, é por uma validação externa, de tipo assim, eu não sou um bom médico se eu não passar na residência, sabe? E aí, quando a gente passa, a gente percebe que não foi somente porque eu sou um bom médico, não. Foi por algum motivo, pela minha preparação que funcionou, porque a prova caiu assuntos que eu sabia fazer, que eu consegui desenrolar. Então, eu acho muito importante ter essa visão de que não passar na residência não é o fim do mundo, mas que também a gente não deixe isso para trás. Continue persistindo. Então, assim, se você tem um objetivo, persistir naquele objetivo, não desistir. Mas, a gente é médico, assim, não passou. O mundo não acabou, a gente é médico, tem várias outras oportunidades de trabalhar em vários lugares diferentes. Com certeza. De construir caminhos diferentes, de se reerguer financeiramente, de se restabelecer, de construir um novo caminho, de estudar novamente, de traçar metas, vou ano que vem ou vou no próximo ano. Eu acho que vale a pena ter essa visão positiva diante dessas coisas, sabe? E não ter essa visão que coloca a residência nesse lugar de filtro entre bons e ruins. Porque isso também não acontece, não é verdadeiro. Não adianta botar a pessoa no pedestal, né? Exato. Pessoa que passou na residência, meu Deus do céu. Isso não significa que ela é um bom médico e quem não passou é um mau médico. Isso é a pessoa que sabe fazer prova e sabe responder questão, né? Perfeito. Tem gente que, assim, na prática vai travar, vai gelar. Sim. E vai ter que ter um trabalho em cima disso. Sim. E você tem um trabalho em cima das suas questões, de fazer a prova. Cada um com suas lutas. Cada um com a sua luta. É exatamente isso. Gustavo, você é muito calmo, já deu pra perceber que você tem essa calma, essa tranquilidade. Mas você, em algum momento aí da sua preparação, porque de qualquer forma, a gente sabe que é um pouco ansiogênica essa fase, né? Você passou por alguma questão, assim, de ansiedade? Tinha alguma válvula de escape? Algum refúgio? Alguma, não sei, na atividade física, em algum esporte, terapia? Como é que você lidava com essas questões quando você ainda estava lá no outro lado? Porque agora você tá nessa posição, é um pouco mais confortável. Mas você lembra daquela fase que você ainda tinha os seus medos, inseguranças, se passaria, não passaria? Como é que você lidava com essa questão? Nessa fase, assim, de incerteza, né? Você vê as pessoas próximas a você estudando também, querendo passar, algumas em residências muito mais concorridas e dando muito mais o gás, e outras que não são tão concorridas e também não estão naquela cadência dela, né? E você, querendo ou não, às vezes se compara. Eu acho que essa é o pior que se pode fazer, se comparar com os outros. Eu acho que isso me ajudou muito a evitar a angústia e a ansiedade, sabe? Eu tentava fazer tudo no meu ritmo, tentava focar na minha residência e para ser sincero, eu nunca cheguei a ficar muito ansioso com isso. Eu na minha cabeça eu já tinha isso de que provavelmente eu ia pro exército, porque
Tinha a sensação que ia ser chamado. Eu já sabia que ia ser chamado por uma questão burocrática que eu passei no ano que eu fui ser alistado. Eita. Aí isso já me gerou um adiamento de incorporação, que eles chamam. Aí eu sou prioridade para ser chamado no exército. Aí como eu já sabia, eu pensei, poxa, se eu não passar esse ano, não tem problema, porque de qualquer jeito eu não vou começar a residência no ano que vem. Eu ainda vou ter mais um ano no exército, então eu posso estudar de novo para passar no ano seguinte. Esse fator lhe ajudou um pouco no caso. Me deu bastante tranquilidade. Só que olhando para trás agora, eu sei que se eu não tivesse passado, ia ser muito mais difícil, porque esse ano que eu estava no exército, assim, um ano, quem já serviu sabe que esse primeiro ano no exército é muito puxado. Então foi muito bom eu ter passado, e o que eu fiz que me ajudou muito a me tranquilizar é porque eu jogava tênis, aí eu... Era a sua válvula de escape. Toda semana eu ia jogava 2, 3 vezes por semana às vezes, tanto que quando o internato dava, né, quando o internato não dava, às vezes não dava pra ir, e eu também toco violão, aí eu tocava em casa, massa. Aí principalmente quando eu começava a ficar muito estressado, aí era isso, eu parava, pegava violão, ia tocar, dar uma desopilada. E você ainda mantém esses hábitos hoje na residência? É possível? Não, no primeiro ano é impossível. Caramba. É impossível. Eu não joguei tênis uma vez no Eu não acredito. Foi. Eu vim jogar agora que eu tô de férias. Só em férias que eu consegui. Nas férias do segundo ano? Poxa. Nas férias do primeiro ano deu também. Mas durante não deu. Eu fui começar a ter um pouco de vida agora no segundo ano. Porque o primeiro ano, quem faz residência cirúrgica sabe... Todas as residências têm suas dificuldades, né? Mas não tinha condições. Caramba. Não tinha condições. E no meu ano ainda, apesar de ser 3 vagas, meus 2 iguais desistiram. Não acredito, não. Aí eu fiquei sozinho. Aí isso daí também puxou um pouquinho mais. Caramba! Foi. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte da residência, que eu tenho muitas perguntas e curiosidades. Mas voltando um pouquinho assim para a preparação, como é que tu lidava com as distrações? Você disse que morava sozinho, né? Desse ano eu já não morava mais só. Já morava com seus pais. Na internato, meus pais tinham ido para Petrolina e estavam morando comigo já. E aí, o que era a sua maior distração? Era o celular ou era sua mãe? Vem jantar, Gustavo, eu não posso ir agora. Como é que você lidava assim com essas tentações de eu vou parar agora, vou mexer um pouco no celular, ou o celular não era um problema pra você, era alguém específico, era alguma situação, ou não tinha distrações? Tem, demais. Tem. Celular, internet é o maior que tem. E pior, você tá em casa, assim, lá em casa, meu lugar de estudo é no meu quarto. Tem a minha mesinha de estudo, e virou a cama, tudo, né? E a cama fica do lado. Eu ia falar exatamente assim. isso. A cama do lado. E querendo ou não, você lendo, depois de um tempo, começa a bater a fraqueza, né? Sim. Você, não, deixa eu parar um pouquinho, tudo. É nessa parada aqui, 4 horas dormindo. Passar muito tempo ou dormindo ou no celular. Porque isso de mexer em rede social atrapalha demais. O que eu acho é, assim, querendo ou não, Instagram, você não dá pra ficar mexendo em celular se você quer estudar. Se você quer estudar, você tem que tem programação de botar o modo de estudo no celular. Sim, o modo foco, né? O modo foco é para você, se precisar usar para alguma coisa, não aparecer notificação, você não vê Instagram, não vê WhatsApp, não vê nada, né? Porque isso ajuda. A gente sabe que tira muito foco. Todo mundo sabe. Muito foco. E uma das coisas que eu acho mais benéficas é não estudar em casa. Tu conseguia fazer isso lá? Porque na faculdade tem a biblioteca, tem lugar para estudar, isso ajudava muito. Mas para residência eu não estudava desse jeito, né? Mas até uma dica que eu dou, se a pessoa aqui em Recife tem salinhas de estudo, né? Isso é muito bom, muito bom. Eu fazia assim na época do vestibular e até hoje, quando eu preciso estudar, fico no Procap, eu prefiro ficar lá do que ir para casa. Eu vou para lá, tem área para a gente estudar também, tem o centro de estudos que fica no primeiro andar, eu vou para lá que eu fico estudando, que eu acho muito melhor do que ir para casa. Aqui em casa, eu tenho minhas cachorras que eu quero ficar brincando, aí tem o violão, tem televisão, tem celular, querendo ou não, o celular tá em todo canto, né? Mas sim, é o lugar que você tá mais relaxado. Aí o nível de tensão é baixo, não tem ninguém próximo estudando. Nada. E querendo ou não, no hospital é um ambiente que já lhe motiva a estar estudando. Sim. Até quando você tá no internato,
tem lugar em todo hospital, tem uma parte, principalmente nos hospitais públicos, né? Tem lugar para você estar estudando, lugar que tem residência. Todo hospital que tem residência tem uma parte mais assim voltada para o ensino, que dá para você parar um pouquinho. Eu vejo muitos internos da UPE lá no Procap, numas mesinhas estudando, porque é um lugar que agrega, sabe? Sim. Isso ajuda bastante. Perfeito. Gustavo, e chegando agora aí na parte da prova, você veio fazer prova aqui em Recife? Né? Ou fez lá? Porque lá mesmo. também tem, né? Teve lá também. Fez lá a prova. E aí, na hora da prova, como é que foi a sensação? Que tava fazendo uma boa prova, saiu da prova confiante? Saí da prova assim, falando, meu Deus, deu tudo errado. Parece que isso é geral. Todo mundo, meu Deus, isso daqui não vai dar não. Poxa, ainda bem que tem ano outro... que vem eu tento de novo. Ainda bem que é igual carnaval, né? Tem todo ano. Tem todo ano. E olha lá, né? Porque na pandemia nem teve. Na pandemia nem teve. Mas e aí, a sensação quando você viu que passou? Participasse daqueles grupos que o pessoal coloca nota ou não? Ficou só esperando? Eu entrei num grupo da cirurgia cardiovascular, aí fiquei aguardando o remanejamento para me chamar e tudo. Aí deu o primeiro remanejamento, se eu não me engano, o segundo, acho que foi o primeiro, me chamou, aí eu já tranquei a vaga e tudo, pronto, tranquilo. Mas no começo, quando eu vi que eu não passei, fiquei, não tem problema não. Tá então você foi remanejado no primeiro remanejamento? Foi. Caramba. Aí quando você viu o listão, já dava pra ter uma noção que tu ia passar? Não, eu acho que não. Quando eu vi o listão, que eu vi que eu não passei, né? Mas eu fiz, velho. Tá bom, não tem problema não, quero nem ver isso mais. Pra ter noção, eu larguei de mão. Fiz, não passei, não tem problema não. Eita. Não vou nem olhar mais. Aí teve um dia que porque os remanejamentos são nas reuniões, né? Tu teria que participar pra passar. Exatamente. Aí, só que eles avisam quem é que vai ser remanejado e tudo mais. Aí saiu uma lista dessa, aí um amigo meu me ligou, aí ele falou assim, ei Gustavo, tu sabe que tu foi remanejado? Aí eu falei assim, em quê? Aí ele fez, não, na prova da residência. Aí eu fiz, foi mesmo? Ele fez, saiu hoje. Eu, caramba, não tava sabendo não. Meu Deus. Aí ele foi mesmo, eu, tá bom, vou olhar. Aí eu fui olhar, ele fez, se liga aí, porque acho que era segunda e já era quarta, quinta, não sei, era algo assim. Porque sai a lista, mas você tem que participar da reunião pra dar o aceite, né? Pra dar o aceite. Eu, pronto, tá bom. Aí eu fui, participei da reunião, ok. Aí foi isso, aí eu até brinco, agradeço até hoje. Ei, valeu, velho, tu me salvou. Porque assim, eu já tive inclusive alguns entrevistados aqui que perderam a vaga por causa dessa reunião. Que não viram, não foram. Tipo, o cara confundiu a hora, era 2 horas, entrou 3 horas, não tinha mais ninguém na sala e simplesmente perdeu a vaga, sabe? E acho que fica até esse adendo, assim, para as pessoas que estão ouvindo, porque alguém vai, por acaso, chega aí no remanejamento. É um negócio, assim, único. Eu nunca vi ninguém nem comentar sobre isso. Eu só vejo isso aqui na CSPE, especificamente. Porque sai uma lista prévia com os nomes de possíveis remanejados. Isso. E aqueles possíveis remanejados têm que participar de uma reunião. Como se fosse no Zoom. Não é isso? Você fica, tipo, sujeito à sua internet. Né? É como se fosse um leilão de vagas. Você vai querer ou não vai querer? Você, não, quero não. Eu participei desse ano, né? Porque eu passei no remanejamento. E aí é um negócio, assim, totalmente atípico. Eu não imaginei que pudesse ser daquele jeito. Eu acho que é até importante comentar para alguém que vai participar. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar, inclusive. E aí sai lá o linkzinho, né? Pra você participar da reunião. Sua reunião vai ser dia tal hora. Entre no link. Meu Deus, é uma tensão horrível. Porque você fica, se minha internet cair. E aí do nada ele vai chamar seu nome. Martina Eduardo de Moura. Aceita a vaga. Aí você tem que dizer, aceito. Aí depois ele pergunta, vai reservar pro serviço militar, não é? Tem um negócio desse. Aí você tem que dizer sim ou não. Meu irmão, uma tensão assim horrível, né? Eu não sei se vezes... foi o primeiro ou se foi o segundo, agora eu não lembro direito. E ainda tem assim esse... É horrível a tensão, assim, eu nunca imaginava. Aceita. Você aceita, você fica aceito. Aí, e às vezes chamam alguns colegas que não respondem e você fica na tensão por eles, enfim. É um negócio único. Eu já vi gente que foi só pra dizer que eu não aceito. Sim, eu também não vi. Eu não entendi, assim, porque a pessoa entrou pra dizer não aceito. Porque se chama seu nome e você não tá, já automaticamente não aceita. Mas enfim, um parêntese importante. Porque realmente é uma coisa, eu nunca vi em outros concursos isso acontecer. Esse método de remanejamento, né? Também não porque geralmente vai saindo as listas com os nomes, né? Não tem esse leilão assim de vagas feito a CSPE faz. Mas enfim, aí você passou na residência. A emoção deve ter sido enorme. Foi. A família toda comemorando. Tua família que apoiava nessa decisão, não tem nenhum médico, né? Mas eles acreditavam que era a melhor opção pra você. Eles falavam assim, meu pai sempre foi desse de faça o que você quiser e o que você gostar. Mas faça, assim, por amor e pra fazer bem feito, Massa. né?
que ele falava quando eu era pequeno Gustavo, se você quiser ser um sapateiro, você pode ser um sapateiro, mas você tem que me dizer que é o que você ama, porque eu vou ter certeza que você vai ser feliz, você vai fazer bem. Perfeito. Tá ótimo. Aí eu falava, pai, eu quero fazer isso. Ele, tá bom. Às vezes eu brincava em casa, dizia outra especialidade só pra resenhar, né? Aí meu pai falava, faça o que você quiser, só faça. É o que você quer? Eu falava, então faça. Tá bom. Beleza. Aí eu fui e todo mundo gostou, ficou feliz. No R1, todo mundo viu assim a sofrência. Minha mãe chegou um momento e falou assim, meu filho, se você quiser desistir, você quiser outra coisa, eu lhe apoio, viu? E tu pensou em desistir? Eu cogitei, porque teve um momento assim, você fala, pô, velho, eu passei 6 anos na faculdade, passei na residência, já vim 1 ano do exército para passar por certas coisas, assim, você fica se questionando, será que vale a pena eu estar aqui mesmo, né? Mas enfim, não, eu vou focar porque o que eu quero é o meu objetivo, né? É lá na frente, então eu vou ficar. Mas assim, é bem extenuante. Que esse momento foi um ápice, assim, no ano para mim, que todo mundo sempre me apoiou muito a ficar e sempre me motivou muito. Mas foi a primeira vez na minha vida que minha mãe chegou para falar para mim, olha, Gustavo, se você quiser desistir, você tem meu apoio, que eu tô vendo que eu não tô vendo você bem, não. Aí eu, poxa... Realmente você não deveria estar bem. Não, mas é o que eu quero, mãe, é o que eu quero. Então foi um pensamento de desistir muito pequeno, assim, foi... Eu, assim, cogitei rápido. Outras coisas, eu comecei a parar para pensar o que eu faria se eu não estivesse aqui. Poxa, um amigo meu ainda me mandou proposta, assim, não proposta, mas mandou coisas que ele estava pesquisando de outras médico opções. Em outros países. Eita! Aí ele até tá indo para trabalhar como engenheiro fora. Aí ele falou assim, por que tu não vai comigo para tu ser médico lá? Aí eu, poxa, mas... Aí ele fez, não, toma aqui o link, ó, leia aqui. Meu Deus, a tentação. Aí ele me mandou tudo para eu ler e, tipo assim, consultores parecia perfeito. Consultores que iam lhe ajudar a chegar naquele objetivo e eu, caramba, que massa. Realmente isso funciona, ele funciona, veja, eu fui ver. E realmente dava, né? Fiz, poxa, velho, caramba, mas eu não que quero... tentação. Mas eu não quero ir como generalista, não, porque eu quero ser cirurgião cardíaco. Você queria ter um diferencial, né? Eu não quero ir pra lá pra bicho, se eu for, tem que ser depois, porque agora não dá pra mim, não. Gustavo, quando você viu seus R iguais desistirem? Eles desistiram no começo, no final? A gente começa em março, eu creio que foi em abril pra junho. Você ficou sozinho? Abril pra maio, né? Algo assim, abril ou maio que eles desistiram. Foi no começo, então? Foi bem no comecinho. Aí a gente criou um laço muito grande, tanto que até hoje a gente ainda mantém o grupo, se conversa assim, todo mês a gente conversa, troca ideia. Tem uma da minha antiga igual, que ela não é daqui, mas ela tem família aqui. Eles desistiram para optar por outras especialidades. Isso. Quando ela vem, ela conversa com a gente pra gente se encontrar. O meu R igual, o antigo R igual também é daqui, mas a gente sempre conversa. Ele desistiu desistiu da cardíaca, que tá fazendo cirurgia geral agora. E ela ainda tá meio que assim na decisão, porque ela quer fazer em São Paulo, se eu não me engano, aí não foi ainda não. Mas nenhum dos dois quer cardíaca mais. E isso pesou pra você quando você ficou sozinho? Assim, mais ou menos. Deu mais medo do que ia vir pela frente? Deu medo. Eu imagino, com certeza deu. É muito pesado. Mas ele já tinha me dito que ele não entrou com certeza. Entendi. Ele não tinha certeza da especialidade. E ela, assim, parecia ter certeza. Mas disse que, querendo ou não, cirurgia cardíaca é uma área que antes da gente entrar ninguém conhece. É muito difícil você conhecer. A gente não tem vivência nenhuma, né? E o que você conhece não é o todo, não é 100%. É só a ponta do iceberg. Porque a vida do cirurgião cardíaco você só conhece estando lá, vivenciando na residência um pouco, sabe? E depois disso foi o que mudou assim a opção dela. Ela pensou muito nisso e viu que não ia dar para ela como assim pessoa, como família, né? Ela conversou muito com a gente, ela foi bem assim honesta, e ele também no grupo. As primeiras pessoas, eles conversaram entre a gente para antes de decidir e falar para o grupo, né? E botar a carta na mesa. Assim, olha, acho que eu vou desistir, eu quero desistir por isso, isso e isso. Meu antigo R igual disse que ele não se via naquilo, e ela disse que quando ela se formasse, ela queria ter uma vida, uma família, e aquilo ia influenciar muito na família dela, porque a rotina do cirurgião cardíaco ia afetar muito. Parecia não caber nos planos próximos, não caber né? na vida pessoal dela. E isso foi o que fez ela decidir, assim.
Aí eu também, querendo ou não, começo a pensar no que eles falaram, né? Da decisão deles e se isso afetaria muito a minha vida. Mas eu acho que a cirurgia cardíaca ela é muito ampla. Tem muito campo de atuação e tem muita coisa para se fazer, sabe? E eu me vejo nesses campos. Você tá convicto. Tô convicto. Eu me vejo fazendo isso e... Mesmo sendo R único. Mesmo sendo R único, E aí você não tem R iguais. Não tenho. Aí lá no Procap tem cardioclínica também, né? E eram 20 R1s. 20? R1, se eu não me engano, eram 20. E eles, todos os 20, me ajudaram em todos os dias. Tudo que eu precisei e que eu podia ajudar também, eles foram muito cúmplices também, sabe? Me ajudaram muito em muitas coisas, assim... que eu não posso falar no momento, mas eles me ajudaram em várias coisas, assim, alguns residentes da própria cardíaca me ajudaram também, mas óbvio que na cirurgia cardíaca é uma residência muito hierárquica, sabe? Tem uma escadinha, né? Do R1 ao R5, são 5 anos. O R5, ele é o chefe de tudo, né? São os chefes, e todo mundo tem alguém a dar satisfação e a responder. O R1, coitado. O R1 é um coitado. Tem 1000. Exatamente. Tem 1000 pessoas a responder. Você tem que fazer a sua obrigação. Independente se tem 1, 2 ou 3, tem que ser feito a obrigação do R1. Mas isso que eu queria saber contigo. Qual é a obrigação do R1? Porque, veja, é uma especialidade extremamente complexa. Vocês no R1 ficam basicamente com o quê? Porque você entra sem saber de nada, né? Nada. Absolutamente nada. E provavelmente não coloca a mão na massa nem tão cedo. Exatamente. Isso... E o que é a obrigação do R1? O que vocês fazem no R1 de cirurgia cardiovascular? Exatamente. Isso é um ponto bem importante até para as pessoas que pensam em fazer cirurgia cardíaca. Porque não adianta você entrar achando que, vai operar um coração no primeiro ano. Quando é que vai ser meu coronário? Quando é que eu vou trocar uma válvula? Vai demorar um pouco. O transplante vai ser quando? Não é assim que funciona. Você já sabia disso? Já sabia. Porque você já tinha essa vivência e tal. Já conversava com muita gente. Eu acho que isso ajudou, né? Ajudou bastante, porque não me deu aquele balde de água fria. Você estava instalado na realidade que você já conhecia. Minha expectativa ainda era mais baixa. Caramba, o R1 realmente. Eu acho que isso ainda é melhor para você não se frustrar, né? Mas quando a gente entra, a nossa obrigação é cuidar dos pré-operatórios de todos os pacientes. Então, basicamente, coisas clínicas e burocráticas. Exatamente, clínicas e burocráticas. A gente tem 3 rodízios no bloco cirúrgico. Se não me engano, o R1 são 3 rodízios no bloco, de bloco cirúrgico, 3 ou 2. O que é que vocês fazem no bloco? No rodízio do bloco, o primeiro que você tem é para você aprender como funciona a cirurgia cardíaca, que ela é diferente de todas as outras cirurgias. Os tempos, essas coisas. Os materiais cirúrgicos, tanto que o nome é instrumentação cirúrgica, que é para você aprender a instrumentar para a cirurgia cardíaca, apesar da gente ter instrumentador, mas o instrumentador vai estar lhe dando todos os passos. Você vai estar assistindo tudo de dentro, né? Aprendendo a se vestir, a se comportar na cirurgia, os tempos, porque os tempos cirúrgicos da cirurgia cardíaca são diferentes. Tem um momento... quase todas são com circulação extracorpórea. Você tem que saber como é que funciona. Tem os tubos de circulação extracorpórea para passar, para canular, como é que funciona a canulação, tudo, né? Mas desde o início, desde serrar, tudo você tem que saber, passo por passo. Colocação dos campos, como é que você faz antes disso, né? Limpar o paciente, o básico. Tanto que o R1 ele vai fazer antisepsia, vai funcionar a veia central do paciente, se é uma subclave, uma jugular, pegar a artéria, que a gente sempre tem a pressão arterial invasiva do doente, né? Na cirurgia cardíaca, e são pontos básicos. Tanto que tem um cirurgião que ele falava comigo muito para eu não desistir, né? Me motivando e tudo. Ele falava: Gustavo, tudo são por etapas. Se você quer aprender a abrir um paciente, você tem que aprender a pegar uma artéria, pegar uma veia, né? Depois que você faz isso, você vai conseguir começar a abrir o paciente. Depois que você abrir o paciente, serrar o paciente sem rasgar nada, aí você vai começar a expor as estruturas, depois canular. Você tem canulação arterial, você vai canular a aorta, vai canulação venosa, vai canular ou as cavas, canular o átrio. Isso tudo são passos para você saber. E é muito importante, porque às vezes a gente acha que é besteira, mas quando tiver na sua vez de fazer, né, se você tiver dúvida, se você
não lembrar o que é para fazer, você passou a gente a dividir em ciclo básico da residência e o R+. O R- é o R1, o R2 e o R3. Caramba, 3 anos de ciclo básico de R-. Que você tem que ter na ponta do dedo tudo que tem que ser feito numa cirurgia. E você tem que saber muito da teoria também, sabe? Mas até o R3 você ainda não coloca a mão na massa? Até o R3 você está fazendo... tirando a safena do paciente para ser colocada coisas bem coisas básicas, mais simples, no caso, para vocês. Exatamente. Você está tirando a safena do paciente, você às vezes pode abrir o paciente, no R3 você começa a canular o paciente, sabe? E até, dependendo da cirurgia, do serviço e de como seus R+ estiverem, você pode já tirar uma mamária ou algo do tipo. Nossa. Mas tudo depende da evolução dos seus R+ também. Entendi. Porque, como eu disse, é muito hierárquica a cirurgia cardíaca. Isso é bom e ruim. Porque, querendo ou não, se, por exemplo, o seu R4 ou o seu R5, que são os R+, não quiserem que você faça algo, não gostarem de você, ou acharem que você não vai fazer, ou que eles quiserem fazer, você não vai fazer. Já era. Já era. Você vai passar 3 anos sem fazer nada e só vai fazer quando você for R4. Caramba, que você vai ser o R+, sabe? Né? Isso pode acontecer. Se você, um exemplo, não se der muito bem com as pessoas, ou se você for, assim, fizer tudo errado, você não... Mas aí também, né? Você não liga, você não liga pra nada, faz tudo errado, não fez os pré-operatórios, não faz pré-operatório direito nem nada, ninguém vai lhe dar oportunidade. Ninguém vai deixar você abrir um paciente, ninguém vai deixar você canular um paciente, ninguém vai ter confiança em você. Sim. Você tem que passar confiança para as pessoas deixarem você fazer. Mas isso é em todo canto. Na USP também tem, no INCOR, tem residência de cirurgia cardiovascular e também é muito hierárquico lá. A gente tem um residente que saiu do Procap e está fazendo um transplante lá no INCOR, que ele passou a estar em primeiro lugar e saiu do Procap. E ele diz que o Procap não perde nada para lá. Eu que os residentes de cirurgia cardíaca do Procap saem muito bem preparados, saem muito bem assim, treinados. Mas óbvio que alguns vão sair muito mais do que outros. Isso, depende do seu esforço depende individual, do seu esforço, né? Exatamente, e das oportunidades que vão lhe aparecendo. E toda oportunidade que tiver, você tem que agarrar, porque não vai ser sempre que vai aparecer. Sim, com certeza. Ô Gustavo, pelo que tu tá falando, então, não faz sentido, no caso, que o R- da cirurgia cardiovascular fosse uma cirurgia geral, por exemplo, porque teve algum tempo que foi assim, né? Foi. Ou sempre, cirurgia cardiovascular sempre foi separado? Há muito tempo, tem até alguns staffs da gente que não fizeram geral, fizeram cardíaca direto. Muito tempo tinha como fazer cardíaca só com 3 anos, cardíaca direto, sabe? Algumas vezes você passava mais um ano lá na equipe, mas também tem staffs que já fizeram, que são dessa época antiga, mas também já fizeram cirurgia geral e depois cardíaca. O método tradicional que a gente tinha há 8, 10 anos eram 2 anos de geral, na época que geral ainda eram 2 anos, e 4 anos de cardíaca. Caramba! Aí eram 6 anos. Era pior. Mas no caso meio que não faz muito sentido, então esse pré é de geral, pelo que você me disse, já que é totalmente diferente, né, a cirurgia. É totalmente diferente, mas esse pré de geral, querendo ou não, deixava a pessoa mais familiarizada em operar, sabe? Não dava uma mão de cardíaca, mas dava uma mão cirúrgica. Sim. Que a gente, querendo ou não, entra cru, entra zero. E isso também não passa confiança para os staffs. Porque você chegar sem nunca ter operado, o staff não vai lhe confiar para dar uma cirurgia, né? Para dar algum procedimento mais invasivo. Enquanto quando você fazia cirurgia geral antes, os staffs que foram dessa época dizem que no final do R1 eles estavam ganhando uma CIA, no R2 já estavam começando a operar, sabe? E a gente é diferente agora, né? Mas devido ao aumento da cirurgia geral e como não tinha muita assim, visibilidade da cirurgia cardíaca, faltava sempre gente a entrar nas vagas, muita gente desistia. Aí eles mudaram para acesso direto para também chamar mais pessoas, né? Perfeito. E nos Estados Unidos já também tem essa metodologia, esse jeito de fazer, tanto para cirurgia cardiovascular quanto para cirurgia cardiotorácica. Apesar de você também ter como fazer através de cirurgia geral. Massa. Eu entendi, então, que eu não sabia, acabei de entender, que é meio que como se fosse o R1, fosse o R1, o R2, o R3, e o R4 e o R5 fossem realmente os R+. Isso. Funciona mais ou menos assim. Isso. E como é que é esse R4 e R5? Vocês realmente já colocam a mão na massa em tudo?
O R4 e o R5, eles são, como a gente chama, o residente-chefe daquela cirurgia. A gente tem as escalas, né? Na escala, o R4 e o R5, eles são os residentes que vão tá ali como primeiro cirurgião, e depois que eles já preparam, canulam tudo, que o staff entra junto na cirurgia, aí eles ficam de primeiro auxílio, ajudando o staff. E se a cirurgia for assim de uma complexidade muito grande, porque querendo ou não, no Procap, a gente pega muitas reoperações, cirurgias complexas. Aí, quando é muito complexo assim, às vezes é complexo até para o staff. Ele sempre faz. Quando é cirurgia, é uma troca de válvula aórtica, primeira cirurgia, uma troca de válvula mitral, cirurgias mais simples, aí o R4 ou o R5, geralmente o staff dá a cirurgia para eles. Não é sempre, mas é o que ocorre, funciona assim. Enquanto o R3, 2 e 1 está auxiliando esse R+, ou o staff, porque o R sempre vai ter um R+, e um R- numa cirurgia. A cirurgia vai ser composta pelo staff, o R+, e o R-. O R- está ali para aprender, auxiliar. Que é um entre o R1 e o R3. E o R3, isso. E o R+, é o R4 e o R5, que está ali de frente para o cirurgião-chefe principal, de primeiro auxiliar, para ver se ele vai só ficar no auxílio ou se ele vai ganhar a cirurgia também. De qualquer forma, é tudo aprendizado, né? Mas é assim que funciona a cirurgia cardíaca. Nossa. Ela é bem, assim, hierarquizada, bem, assim, uma curva de aprendizado. Parece mesmo que a neurocirurgia também tem muito essa hierarquia. É uma curva de aprendizado assim, bem devagar, sabe? Não dá para você entrar querendo operar de início e entrar de cara. E uma coisa assim, bem, bem interessante é que não dá para você entrar sem conhecer, pelo menos um pouco, sabe? Ter a vivência, saber o que é você ficar 8 horas em pé, 10, 12 horas em pé ali, parado, sabe? Depende, tem cirurgia de 4 horas, mas tem cirurgias que chegam a 10, 12 horas. Direto, sem pausas. Isso. A primeira cirurgia, eu acho que foi até um recorde que tem lá, que foi a primeira cirurgia que eu vi, foi no meu primeiro dia, basicamente, de residência. Caramba! Foi no dia 3, seja bem-vindo. 3 de março. Todo mundo até do grupo lembra, que foi uma cirurgia de secção, durou 18 horas. 18 horas. Eu não fiquei, porque minha R2 na época, eu estava assistindo de fora. Ela falou assim, não, Gustavo, é melhor tu ir, eu acho que vai demorar muito aqui. Descansar. Aí eu falei, tem certeza? Não. E você acabou de chegar, você quer mostrar serviço, né? Aí eu fico aqui, eu tô aqui fora, mas eu fico assistindo. Tu ficou quantas horas? Aí eu acho que eu fiquei bem pouquinho, porque ela já falou assim, pode ir embora, que vai demorar muito. Só que tu pensou que era tipo 4 horas, vai demorar muito, 6. Pronto, aí eu cheguei no sábado, às 7, 8 horas da manhã pra evoluir, 7 horas da manhã, que a R1 chega às 7. Aí, quando eu cheguei, ainda tava o pessoal em sala. Meu Deus do céu. Foi. Mas peraí, vamos abrir aqui um parêntese. Eles param pra ir ao banheiro e pra se alimentar, né? Dá uma paradinha, né? Não é possível. Depende. Eu já vi cirurgião não sair. Meu Deus, mas não é necessidade assim, fisiológica de ir ao banheiro, não? Mas eles sempre perguntam pro residente, se você quer sair. Eles perguntam, se você quer e o residente ir ao querendo banheiro, se mostrar forte, eu não vou. Depende. Tem residente que vai, tem residente que não vai. Porque ainda fica isso, né? Poxa, você vai sair, coisa, o staff não saiu. Acho melhor não, vou pagar né? de fraco. Poxa, eu vou pagar de mole aqui. Meu Deus, mas assim... perguntou, se você quiser almoçar, pode almoçar, se você quiser lanchar, porque às vezes fica humanamente impossível, né? Menos pro staff. Como é isso? Alguns staffs não vão, mas um exemplo, quando vai tentar sair de SEC, ou tá esperando alguma coisinha, ele vai, sai e volta, mas tem alguns que não saem. Meu Deus do céu, parece uma coisa assim que não acontece na realidade. É uma coisa muito específica de vocês e da neurocirurgia também, né? Que tem essas cirurgias enormes, enfim. São realmente áreas com um nível de complexidade que eu admiro muito, mas eu não teria coragem de fazer, honestamente. Porque realmente demanda uma calmaria assim feita a sua que você tem, porque é um tempo muito grande, né? E eu acho que você tinha até comentado no off comigo, né? Que se você não tem certeza, talvez não seja realmente a sua praia. Porque precisa ter essa certeza que você teve, não também de tanto tempo, né? Porque você desde a 7ª série queria isso. Alguém que talvez não tenha pensado isso desde tanto tempo também seja um residente de sucesso, mas com certeza essa sua vontade faz você ser um excelente residente. Eu não tenho dúvidas que você é um excelente residente, Gustavo. Mas eu realmente, a gente comenta muito que quem tá na dúvida é muito, muito complicado, sabe? Não digo que não vá, mas a probabilidade de você não ficar é altíssima, porque não talvez que pense melhor antes de ir. Pense melhor,
um exemplo, se você está cogitando ir, converse com alguém que faz residência. É até melhor, às vezes, do que falar com algum staff, porque quando ele fez, podia ser em outra época, sabe? Mas é sempre bom também conversar com o staff para saber com algum cirurgião cardíaco já. Como foi na sua época de residência, como é o mercado, como é o dia a dia da cirurgia cardíaca, como vai ser minha vida formado, e conversar com quem está fazendo residência atualmente. Poxa, eu posso acompanhar um dia, posso ir ver como é que é, ver uma cirurgia, deixa eu ver se eu gosto realmente do que é, sabe? Já teve algumas pessoas que vieram falar comigo, eu sou bem aberto a isso, não tenho problema algum. Já fica a dica aí pra quem tá ouvindo, pode aperrear Gustavo, que ele tá dizendo falar, que pode. Não tem problema não, pode falar. Eu não respondo rápido, mas uma hora mas eu respondo. Eu mando áudio, não tenho preguiça de mandar 3 minutos de áudio explicando. Perfeito. Assim, quando os meninos estavam fazendo prova agora, me perguntaram, eu mandei áudio para várias pessoas que estavam na lista para fazer, que tinham dúvida, queriam saber da rotina da residência, até para escolher para onde ir. Como é o Procap? Eu explico tranquilamente, se você quiser ir um dia lá para conhecer o serviço, conhecer o hospital, saber como é que é, porque realmente o Procap é uma referência, assim, quem entra lá se apaixona. Procap, sou completamente apaixonada. O Procap, no meu assim, último dia lindo, lá, eu né? sofri. É um hospital bonito, é um hospital assim que funciona, que tem muita coisa, e você parece que nem tá no hospital público, né? Exatamente, tem uma estrutura maravilhosa. Mas para quem tem dúvida, vá atrás primeiro. Não tente assim sanar um pouco dessa dúvida, para você pelo menos entrar sabendo que você não vai entrar no mar de rosas, para você saber que o sofrimento vai ser real. E eu acho que independe da residência, né? Toda residência, o R1, você não pode ter uma expectativa de, poxa, vai ser dia livre, poxa, eu vou chegar em casa a hora que eu quiser, poxa, hoje eu vou fazer tal coisa. Principalmente as cirúrgicas, né? Não tenha isso na sua cabeça. O momento de lazer vai ser mínimo. Mas passa. Acaba, exatamente. O R1 acaba. Minhas R2 falavam muito isso. Tem data pra acabar. O R1 tem data pra acabar. Gustavo, foque que o R1 acaba, ele passa. E tem uma hora que você esquece disso. Você fala, não, parece que nunca vai acabar. Vai ser isso aqui. Mas acaba, uma hora chega ao fim, você às vezes entra até no automático, sabe? Já tá acostumado ali com o sofrimento. É só mais um dia que você tá se lascando ali, é normal, né? O R1 independente, até os R1s da cardioclínica também, eu via que mesmo sendo uma residência clínica, eles tinham muitos plantões, muito final de semana, plantão de emergência, plantão de enfermaria, de permanência que fala, né? Intercorrência. Teve até um amigo meu que veio aqui também falar, Rafael. Rafa foi o nosso segundo convidado. Tranquilíssimo, ele também me ajudou muito lá. Do Procap também. E tipo, o R1 deles também não era muito assim, pesado. É pesado também, sabe? Então, independente da residência que você escolher, saiba que no R1 você vai ter que dar o gás, você vai ter que se abdicar de muitas coisas. Você quer a residência médica, se você quer ter o privilégio de ser um especialista, você vai ter que passar por isso. Da GO também. Estou ciente, quero continuar. Em todo canto, porque senão, se fosse fácil, como nosso antigo professor falava, se sacrifício fosse fácil, seria sacrifício, né? Ô Gustavo, e como é a parte ambulatorial da cirurgia cardiovascular? Porque vocês têm que ter, né? Tem que ter, porque é a porta de entrada para o paciente, né? Querendo ou não, geralmente são pacientes conduzidos inicialmente pelo cardiologista. Eu ia até perguntar isso, porque ninguém nunca vai dizer assim, eu vou para uma consulta com um cirurgião cardiovascular. Poxa, geralmente é a cardioclínica, né, que vai indicar. Poxa, acho que vou marcar um cirurgião cardiovascular para ver se eu preciso operar alguma coisa aqui no meu coração. É bem isso mesmo. Primeiro vai para o cardioclínico e ele encaminha para a gente. Né? Fala, olha, procura um cirurgião. Aí no Procap deve ser um momento de tensão na vida de qualquer paciente. Embora geralmente seja uma especialidade assim bem romantizada, vocês são realmente vistos como heróis que operam corações e salvam vidas. E tem muito disso também. Eu acho que é algo diferente, que eu acho que é até ok, assim, valorizar dessa forma, porque realmente é algo de muita complexidade e que precisa ser valorizado mesmo. Mas pensando assim na visão do paciente, vai mexer no meu coração. Tem que ter uma empatia nesse momento, né? Eu sempre pergunto também, olha, a senhora sabe que tá num ambulatório de cirurgia cardíaca, né? Porque às vezes eles acham que é um ambulatório de cardiologia. Cardiologia normal. Aí quando você fala que, olha, é cirúrgico, aí, não, doutor, como assim? Vai ter que operar meu coração. Aí sempre a gente conversa com isso e tudo. Tem ambulatório de cardiologia
geral, tem ambulatório de aorta e também tem ambulatório de cardiopédia, que é de congênita, né? Aí a gente tem segunda, terça, quinta e sexta. Os e quem é que toca o ambulatório? R1 não, né? Aí, não, sempre R1 nem o isso. R1, não. O R1 sempre está acompanhado em tudo que ele for fazer, ele está acompanhado de alguém. Zero nível de confiança. Zero nível de confiança, porque ele está começando, né? Tem exato. Tudo, até se ele for pegar uma central. Não, mas eu sou formado há 10 anos. Já peguei várias, mesmo meu assim. Amigo, mas você vai ter que pegar do jeito Procap de ser. Eita! Sob pressão. Sob pressão, é tudo. Dreno, tudo. Nossa. E o ambulatório, um exemplo, tem segunda-feira de manhã. Aí tá geralmente um R+ com o R1. O R1 nunca fica sozinho, fica com o R+. Aí o R2 e o R3 às vezes já fica sozinho com o staff, mas sempre passando o caso com o staff. Porque o staff do ambulatório tá lá também, sabe? Aí no ambulatório chega o paciente para a gente discutir, a gente geralmente já tem uma indicação, olha, para avaliar troca de válvula aórtica, avaliar CRM, ele traz os exames, a gente avalia, discute com o staff para ver, olha, eu acho que realmente tem indicação. Quando tem indicação, a gente já manda para o NIR, que o NIR é a parte de gestão do serviço do Procap que vai internar esses pacientes eletivamente. Quando é um paciente muito grave, poxa, não tem como a gente estar em casa, não. A gente já manda para emergência para internar. Pela emergência para entrar. Emergência, isso, para entrar mesmo. Mas aí são 4 dias de ambulatório. Na terça-feira tem ambulatório que é só de doenças da aorta, aneurisma, dissecção, tudo isso. Que são pacientes que já foram operados ou que estão para ser operados, que não é uma urgência, sabe? Sim. Que não é emergência, é uma síndrome aórtica aguda. Senão ele vai para emergência também do Procap. Que a gente realmente recebe muito. Eu imagino. A emergência do Procap é muito cheia, né? Vira quase uma enfermaria, às vezes. Eu rodei lá. Os pacientes internados há dias ali na emergência. Né? Muito tempo. Quando você se informa, escuta uma vez ou outra falar de dissecção de aorta. Aí você vai na emergência do Procap e vê 3 lá, né? E chegando todo dia uma. Todo dia chega uma. É impressionante. Ô, Gustavo, quais são as opções de sub de cirurgia cardiovascular? Eu só sei PED. Na cirurgia cardiovascular, a gente só tem uma residência que é reconhecida pelo MEC, que é a residência de transplante, que atualmente tem no INCOR e tem bolsa de residência médica. Nossa. Mas também tem o Fellow de transplante, que tem outros serviços também. Aqui em Recife a gente tem o Fellow de transplante? Não tem. Mas o IMIP faz transplante, o português faz transplante e o Procap faz transplante. Os 3 serviços de residência fazem transplante, né? E a gente tem o Fellow de congênita, no Brasil tem fora também. Residência mesmo, então a única que tem... Residência mesmo é transplante. É transplante. O Fellow tem de congênita. E PED não tem, então? Que é de PED. Ah, de congênita. De congênita. Certo. Aí tem várias muito reconhecidas, né, no país. A gente também tem um residente que era do Procap, que se formou e está fazendo congênita agora também. Ele está fazendo lá em São Paulo. Então, ou seja, a gente tem 2 antigos residentes que estão fazendo sub. Um de congênita e outro de transplante. Perfeito. Que são áreas... É massa que fica com aquela comunicação, né? Eles devem ficar dando feedback, etc. Não tanto, porque é muito puxado também. Não tem tempo. Mas já são pessoas que a gente tem contato. Isso é ótimo, que dá, né, para fazer um link. E aí, como é que é? Vai que vai um rodízio externo, etc. E geralmente quem quer fazer uma sub vai para rodízio externo fazer lá. Perfeito. Por exemplo, ele queria fazer congênita, ele teve que ir lá antes. Entendi. Tem cirurgião de congênita lá no Procap, que também foi formado, fez o Fellow lá fora, e antes ele já disse, se você quer fazer o Fellow, você tem que ir para conhecer, para as pessoas te conhecerem também. Sim, o network, tudo aquilo que precisa, né? No transplante é a mesma coisa, tem de cardiopatia estrutural também. Nossa. Essa parte de TAV também tem, como você fazer, que a cirurgia cardíaca também faz, né? Aí lá em São Paulo tem também, no Rio Grande do Sul tem também. Se você quiser ir para fora também tem como fazer a parte de robótica, fazer minimamente invasiva, né? Mini incisões, cirurgia por vídeo, tudo isso tem. Aí são áreas assim bem factíveis. A cirurgia cardíaca também faz implante de marca-passo. Que legal. Né? Você também tem como ir para essa parte, trabalhar alguns dias fazendo... De cardio...
é da arritmia intervencionista, vamos dizer assim, intervencionista, era essa palavra que eu estava procurando. Você vai colocar marca-passo, CDI, Resync, você tem como se especializar nessa parte também. Então é uma residência, uma área bem ampla, apesar de ser bem fechada, porque são grupos, né? Sempre tem alguns grupos já formados, você geralmente não se forma na residência abrindo uma equipe, porque a equipe é muito complexa, ela é formada pelo cirurgião, não só um cirurgião. O cirurgião não opera sozinho, a gente costuma dizer isso, né? Sempre opera com outro cirurgião. Tem a instrumentação, que a instrumentação não é qualquer instrumentador, ele já é alguém que está acostumado com os tempos da cirurgia cardíaca, com as intercorrências, com o material da cirurgia cardíaca. Tem perfusionista, que tem que ter uma pessoa que ela é certificada para fazer a perfusão, independente se é uma cirurgia com ou sem SEC. Com o SEC, claro. Mas se for sem SEC também, tem que ter um perfusionista. Perfeito. Porque se tiver intercorrência, você precisa entrar em bomba, né? Em circulação extracorpórea, ele tem que estar ali. O perfusionista não é um médico, né, Gustavo? Não necessariamente, não, né? Geralmente não. O biomédico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, eles de formação depois fazem uma sub, né? Tem residência em perfusão, que é lá em São Paulo, e também tem pós em perfusão. Aqui em Recife tem pós em perfusão também, que dá para as pessoas se especializarem, porque toda equipe precisa de um perfusionista. E até alguns momentos a gente sente falta em certas equipes, porque não consegue operar por falta de perfusionista. Caramba, que problema. E o anestesista também, que não é uma anestesia, vamos dizer assim, comum. É uma anestesia de cirurgia cardíaca, é uma pessoa que tem que estar acostumada, tem que ter um pouco de conhecimento específico naquela área. Deve ser uma sub da anestesia também, né? Eu não sei se é uma sub ou se é uma pessoa que acaba passando mais por essa área. Sim. Porque eles na residência, eles também rodam na cirurgia cardíaca. Geralmente no R2 e no R3 de anestésio, eles rodam na cardíaca. Todo mês a gente tem residente de anestésio lá no Procap, que está rodando, conhecendo, para ter mão também. Alguns pegam gosto, quando se formam, entram para trabalhar em alguma equipe. Ou seja, é uma equipe complexa, né? Então não tem como você da noite pro dia chegar e montar uma equipe dessa. Eu imagino. Até que, fora isso, também você se forma, mas você passou quanto tempo operando? Quantas cirurgias difíceis você pegou? Tudo isso vai contar. Tudo conta. Então, você geralmente entra na equipe para pegar mais experiência, para pegar mais mão, para operar casos difíceis, né? Para, assim, melhorar o seu nível de habilidade, para depois, talvez, abrir uma equipe ou continuar naquela equipe mesmo, porque é onde vai receber os pacientes para operar. Exige muito relacionamento intrapessoal, né? Tem que ter um relacionamento interpessoal. É uma especialidade que não dá para ser sozinho. Não dá. Não rola. Não tem como você ser sozinho. Por isso também é muito difícil em locais pequenos, né? Porque tem o material todo para levar, as cânulas para paciente ser colocado em perfusão, tem as válvulas, tudo para, até se for uma cirurgia sem SEC, tem o kit de sem SEC, tudo tem que ter. E não tem como, exemplo, todo dia tem uma cirurgia dessa em Petrolina, porque não tem a equipe ainda, Sim, tá entendendo? Entendi. Como eu digo, que eu tava lá, né? Eu vim de lá, da faculdade lá, e eu não tinha todo dia lá. Ainda tá crescendo. É um preparo muito grande, uma coisa dessa funcionar. É como tu disse, Serra, que tu fez de Serra, Sim. né? Ainda não tem, né? Não faz. Porque são áreas, assim, de alta complexidade que ainda estão crescendo para poder se difundir em algumas outras localidades. Perfeito. Gustavo, assim, são muitos desafios, né? Porque inúmeros, mas olhando de uma forma geral, qual é hoje o maior desafio, assim, do cirurgião cardiovascular? Seria entrar numa equipe? Como é que você enxerga como o maior desafio? Essa é uma pergunta bem difícil, porque são muitos desafios. Eu acho que até você se formar já é um desafio, porque cirurgia cardíaca não é da mais concorrida. A concorrência é uma concorrência ok, sabe? Se você estudar tranquilo, você passa, mas a concorrência aumentou muito no ano passado. Aumentou muito por conta eu creio que foi o efeito Faustão também. O efeito Faustão pode ter contribuído. Foi muito comentado, porque né? Foi muito falado. Muito comentado. Teve estado que foi top 3 de concorrência. Eu achei isso surreal. E, assim, você passar não é a parte mais difícil. É ficar. Ao contrário da faculdade, né? Que o mais difícil é você entrar. E depois você sabe que todo mundo vai conseguir se formar.
da residência de cirurgia cardíaca não é assim. Já vi gente desistir no terceiro ano, sabe? Caramba. No terceiro ano falou, não dá mais pra mim, eu não quero isso pra minha vida, não vai. E desistiu. E pessoas muito boas, que o que fizer vai ser muito boa, mas não deu, sabe? Porque é uma residência complicada, muito assim, pesada, sabe? E ela, às vezes, acaba sendo um pouco mais pesada, porque, como até tu falou, a relação interpessoal conta muito. E são 5 níveis diferentes, do R1 ao R5. Então, se são 3 vagas por ano, teoricamente são 15 pessoas, né? Então, tem essa questão hierárquica que acaba gerando muito desgaste. Não tem espaço pro ego. Mas aí acaba tendo muitas divergências, né? Muitos pensamentos diferentes, e isso acaba assim contribuindo para ter alguns desgastes. Aí isso é uma parte do desafio, você vencer a residência. Depois também você vencer a parte de passar tanto tempo estagnado. Porque do R1 ao R3, querendo ou não, é um limbo assim de o que você vai conseguir fazer. Você, querendo ou não, vai abrir a perna, vai tirar a safena, vai pegar a artéria do paciente, pegar a veia, mas aí você vai abrir porque quem está comandando é o R+, é o R4, é o R5. Se ele não quiser, você não vai abrir. Se ele quiser, você vai abrir, sabe? Isso depende. Aí deixou você abrir e tudo, mas ir para canular, porque ele também precisa aprender. Se ele não sabe canular ainda, você vai canular? Não, ele não vai deixar você canular. Mas se ele já sabe canular e tem muita confiança, tipo assim, e também sente que você passa confiança, que você tá no momento de pegar, ele vai deixar você fazer, sabe? Por exemplo, dissecar uma mamária. Às vezes você tá numa cirurgia, dependendo do local, que ele foi bom samaritano e deixou você dissecar. Mas isso geralmente no final do R3, sabe? Mas também não é obrigatório. Geralmente só acontece lá para R4 e R5. Então, a paciência também é um ponto de você saber que você pode chegar até o R3 fazendo pequenos pontos para, a partir do R4, você começar a dissecar uma mamária, vocês começar a abrir realmente o paciente, serrar, depois canular o paciente, botar ele em bomba, aí depois esperar o chefe para ver se ele vai deixar você operar, porque às vezes ele deixa, às vezes ele não deixa, não é certeza, mas a maior oportunidade que você vai ter vai ser no seu R4 e R5. É ter paciência para chegar lá. É ter paciência também, para chegar no R4 e R5, e você também sempre se mostrar presente, não ter preguiça, não ter vontade de estar sempre em casa, saindo cedo, que não é uma rotina da residência cirúrgica. Não vai caber isso. Não vai caber. Porque senão, querendo ou não, como a gente comentou mais cedo, da mesma forma que o internato é a sua vitrine para o mundo médico, a residência é a sua vitrine para a sua especialidade. Sim. O jeito que os seus staffs te veem é o jeito que eles vão passar para frente. Sim. Alguém quer te chamar para a equipe, vão perguntar para os seus staffs. Com certeza, para onde você fez residência. Onde a gente faz residência no Procap são muitos staffs. Por ser concursado, são diversos preceptores, né? Todo dia tem 2, 3, tem dia que tem 4, sabe? Então são tantos staffs que óbvio que todo mundo conhece alguém. Sim. Né? Então quando você se formar vão perguntar, olha, e fulano de tal, vale a pena chamar ele? E aí, o que você acha dele? Vai ser o momento que eles vão falar, né? Como você foi, se você é alguém assim até de relacionamento. Sim. Né? Porque tem gente que opera muito bem, mas o relacionamento já é uma pessoa peca, difícil, é uma pessoa difícil, que assim, às vezes a pessoa fala, será que vale a pena chamar ele? Ou eu chamo aquele que não chega a ser tão bom, mas é uma pessoa que a gente vai conseguir lidar melhor. Isso tudo Isso também conta, né? Isso tudo vai ser assim, são dificuldades que você vai ter que enfrentar para na frente torcer para conseguir entrar em uma equipe. Caramba, são muitos desafios. São muitos desafios. Gustavo, para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem um público muito diverso, né? A gente tem estudantes que estão aí no ciclo básico ainda, mas que já ficam pensando nas especialidades. Tem também internos que estão aí estudando, se preparando, mas alguns ainda não sabem o que vão fazer. E tem também médicos já formados que às vezes ficam naquela, eu vou fazer residência agora, não faço residência. Enfim, é um público muito diverso, mas a grande maioria realmente é esse pessoal que está no internato, que está nessa preparação. Eu queria que você abrisse aí o seu coração agora e deixasse um conselho para essas pessoas que
que estão na preparação, que talvez pensem na cirurgia cardiovascular. Eu acho que tem muito essa síndrome, assim, de que eu não vou conseguir, talvez não seja para mim, porque é uma coisa muito difícil. E que são pessoas que, como você, já tentaram fugir daquela realidade por algum motivo, em algum momento, mas que, no fundo, querem, é isso que querem mesmo. Eu queria que você deixasse um conselho para essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Pronto. Assim, em geral, de uma forma geral, eu acho que o principal, assim, a primeira parte é você não hiperfocar na cirurgia cardiovascular. Se você está no seu internato, você foca em fazer um bom internato, em tentar aprender de tudo e o máximo possível, porque vai ser o momento de você se tornar um médico generalista. Isso daí você vai ter benefício para o resto da sua vida, independente. E se você quer cirurgia cardiovascular, se você tem certeza que quer, você falar, é isso que eu quero para minha vida, os obstáculos vão aparecer, eles vão estar lá e você pode ter certeza que as pessoas vão estar mais para lhe atrapalhar do que para lhe ajudar. É o mais comum. A gente não adianta a gente tentar ser muito sonhador e confiar em todo mundo, porque isso não é o real, né? Não é a vida adulta. Infelizmente, tem muita concorrência, muita briga de ego, tudo é concorrência, então as pessoas vão querer ser melhor do que você em tudo, e eu acho que eu não concordo muito com isso. Eu acho que você tem que tentar ser a melhor versão de você, você tem que tentar ser o que você pode ser de melhor. Todo mundo tem o seu limite, todo mundo tem o seu nível. Eu acho que você tem que focar muito em si. Às vezes a gente olha muito para o outro, não olha para a gente, isso atrapalha demais. Então, o principal é você tentar fazer o seu melhor, você tentar não olhar para o outro. Se eu não consigo dar um ponto hoje, eu acho que eu não vou conseguir ser cirurgião. Não, isso é questão de treino. Você vai treinar, você vai conseguir dar um ponto, você vai conseguir, é esforço, é questão de esforço e o quanto você está motivado para isso. Se eu quero muito ser, você vai conseguir ser, porque só depende de você, sabe? Você tem que ser forte o suficiente para aguentar as outras pessoas. Como eu falei, as pessoas estão mais para lhe atrapalhar do que para lhe ajudar. Então é a regra, você tem que ter isso em mente, que não vai ser fácil, que vai ser muito árduo, você vai ter que se abdicar de muitas coisas. Parece até que eu estou desmotivando, mas não. Realmente, mas eu acho importante esse choque de realidade. Tem que ser. E se você quer, você vai atrás. Não tem como. Por exemplo, quando eu digo a motivação tem que vir de você, a concorrência é você, porque às vezes você acha que você não pode, você mesmo se coloca para baixo, você mesmo diz que você coloca limitações em si. E o fato de você, um exemplo, estar estudando para a prova e você preferir mexer no celular por 4 horas, você preferir ir assistir um filme do que fazer uma questão e tudo mais, isso é você concorrendo contra você. Sim. Porque você que está se sabotando, sabe? Isso daí parte daí. Se você começa a melhorar sua mentalidade desde essa época, você vai melhorar até para a época da residência, sabe? Porque eu acho que a parte psicológica conta mais do que a parte física, porque a residência de cirurgia cardíaca, ela é desgastante, vai desgastar o físico bastante, mas o emocional vai desgastar muito mais. Então você tem que entrar com isso em mente, sabe? Eu tenho certeza que é o que eu quero muito fazer cirurgia cardíaca e eu quero ser um cirurgião cardíaco, eu quero operar coração. Você entrou por isso. Eu converso com outros residentes e eu falo, velho, tu tá aqui por quê? Tem que ter um você objetivo tá aqui forte. Para fazer o quê? Você, querendo ou não, você não tá aqui para que todo mundo goste de você, você não tá aqui para gostar de todo mundo. Não tô dizendo que você vai ser inimigo das pessoas e tratar as pessoas mal. Tô dizendo isso, tô dizendo que o seu foco é terminar a residência, é ser aquele especialista, independente da residência. Então você tem que focar nisso. Sim. Você não tem que estar ali para pensar em outras coisas. Poxa, fulano não me tratou de tal jeito. Mas vida que segue. Você não tem domínio da forma que fulano lhe trata, né? Você só domina a forma que você vai reagir àquilo, a forma que você vai levar aquilo no coração, que você vai deixar aquilo passar o dia lhe magoando e tudo. Isso não importa, né? O que importa é você ter força suficiente para lidar com as relações, porque o principal da residência são relações interpessoais.
Isso vai fazer muita diferença. E você ser forte psicologicamente. Você botar na cabeça que o meu objetivo é ser esse especialista e eu não vou deixar nada me impedir. Ninguém vai falar que eu não posso ser. Se você disse que você pode, se você disse que você consegue, você vai. E bola pra frente. Você vai vencer todos os obstáculos. Perfeito. Sem comentários. Realmente é um desafio que você precisa ter um autoconhecimento enorme para dizer assim, eu vou encarar. Porque só quem vai dizer que você não vai ficar é você. Porque para desistir também eu acho que não pode partir de ninguém. Tem que ser de você. Se alguém falar assim, olha, eu acho que não dá para você, porque vão falar. Mas você que tem que saber isso. Exatamente. E ter a humildade de, se não for, dizer, isso não é para mim. Exatamente. E até uma brincadeira, quando vai entrar R1, que eu tenho 3 R1s agora, né? Quando for entrar, sempre tem aquilo. Quem vocês acham que vai ficar? Quem vocês acham que vai desistir? Porque na residência de cirurgia cardíaca tem isso. Quem vocês acham que vai desistir? Será que fulano fica? Será que fulano desiste? Para você ver o nível que é de dificuldade. Como mas isso são as outras pessoas falando, né? Um exemplo, eu falando, eu acho que fulano vai ficar, eu acho que fulano não vai ficar. E às vezes todo mundo se surpreende. Exatamente. Né? Isso daí é o jeito da gente brincar entre a gente, né? Mas a gente não fala pra ninguém também, pra não afetar os meninos, né? Que estão entrando. Mas, independente do que a gente falou, o que importa é o que você acha. Se você acha que você vai ficar, você fica. Você mantém. Tem um menino, até um R1 que diz, eu não vou desistir. Eu falei, então não desiste, velho. Pronto, é isso. Ele até perguntou uma vez pra mim, o pessoal acha que eu vou desistir, né? Mas eu não vou desistir. Pronto. Não. Isso é o que importa. Se ele achar que não vai, ele não vai. Ninguém acha que vai desistir, não. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só você que sabe. Se você quer, você fica. É isso. Perfeito, Gustavo, assim, acrescentou muito. Eu tinha muita vontade de trazer alguém da cardiovascular, mas é muito difícil, vocês são poucos e são muito ocupados. Eu tive a sorte de conseguir, né, fazer esse contato, trazer você, assim, uma honra enorme pra gente. Acrescentou muito, eu agradeço em nome de toda a equipe por você ter se colocado aí à disposição, pela sua disponibilidade de tempo, por toda a sua história, por tudo que você somou. Tenho certeza que esse episódio vai fazer diferença na vida de uma galera e tenho certeza do seu sucesso como cirurgião cardiovascular. Você é muito dedicado, muito apaixonado pelo que faz, fala isso com muito brilho nos olhos e eu acho que você está no caminho muito certo. Então, muito sucesso aí na sua trajetória e muito obrigada pela sua disponibilidade. Espero que a gente consiga ter outros papos aí em outros momentos, quando você estiver mais pra frente, para trazer outras visões aí de como é esse caminho, que ainda tem um caminhozinho pela frente. Muita força para você no que vem e eu tenho certeza que o resultado vai valer a pena, que vai compensar, que você vai ser um grande cirurgião cardiovascular. Muito sucesso. E, gente, muito obrigada por mais um episódio. Até a próxima.